Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Samuel da Flugo. Nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a cadastrar o seu atendente na plataforma da Flugo, tá? A gente recomenda que você veja esse vídeo depois que você já aprendeu como cadastrar o seu agendamento e a sua fila, tá? E como a gente pode chegar nesse painel de atendentes? A gente vai vir em Home e Atendentes. E a gente já vai chegar aqui onde tem uma listagem de todos os atendentes ativos e os atendentes excluídos. Tá? Os atendentes ativos são os que estão cadastrados e podem manipular o painel de atendente da Flugo, e os atendentes excluídos são os que você criou antes e excluiu, o cadastro dele não está ativo. Tá? Então, para a gente excluir, a gente pode clicar aqui, a gente vai excluir, ele vai descer para a nossa listagem de atendentes excluídos. Tá? Então, aqui tem o Samuel atendente que eu acabei de excluir. Se a gente quiser, a gente pode restaurar esse perfil e ele volta para os nossos atendentes ativos. Tá? Mas enquanto ele está excluído, ele não pode fazer nada, não pode manipular, ele não pode realizar nenhum atendimento ou receber um agendamento no agendamento por atendente, tá? Então a gente vai estar criando aqui o nosso atendente. A gente vai clicar em adicionar atendente, a gente vai colocar o nome dele, então eu vou colocar atendente 1, o e-mail atendente 1, Lab Flugo, não precisa ser um e-mail real, tá? A gente não recomenda que você coloque o e-mail pessoal dele, porque se você cadastrar o e-mail pessoal dele como atendente, ele não vai poder criar uma conta na Flugo como cliente. Então, ele não vai poder agendar no seu estabelecimento ou em outros estabelecimentos com esse cadastro, tá? Esse cadastro vai ser reservado para o perfil de atendente que ele tem no seu estabelecimento. Então, a gente recomenda que você crie um e-mail com o nome dele, por exemplo, e o estabelecimento. Então, samuelflugolab.com.br. Então, ele não precisa ser real, tá? Aqui a gente coloca a senha, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, e aqui a gente tem algumas configurações, tá? Primeiro é gerenciar a TV corporativa, que permite ele gerenciar a sua televisão de notícias. O de preencher campos obrigatórios, que se estiver ativada, ele vai precisar preencher todos os campos obrigatórios antes de colocar alguém na fila ou fazer um agendamento. Tá? O superatendente é uma configuração que dá todas as permissões para o seu atendente, que no caso vão ser essas permissões específicas aqui. Tá? Então vamos passar para as filas atendidas. Como que a gente pode cadastrar uma fila para o nosso atendente atender? A gente vai colocar aqui todas as filas que a gente quer que ele atenda. Tá? Então, vou colocar fila de exemplo e fila de exemplo 2. É importante a gente entender que a ordem das filas que a gente coloca aqui importa. Tá? Então, toda vez que tiver uma pessoa na fila de exemplo e uma pessoa na fila de exemplo 2, ele vai ter que atender a fila de exemplo 1 primeiro e depois a fila de exemplo 2, porque está ordenado de cima para baixo. Tá? É bem legal essa configuração, porque você pode criar 2 atendentes e colocar a fila de exemplo 1 na primeira casa para ele e fila de exemplo 2 na segunda casa. E o outro atendente você coloca a fila de exemplo 2 na primeira casa e fila de exemplo 1 na segunda casa, para que os 2 atendentes possam dar prioridade para as 2 filas, tá? E nenhum dos atendentes fiquem parados na hora que tiver clientes na fila. Então, se tiver mais de 4 pessoas numa fila, o atendente que está com a configuração desse jeito, tem 4 pessoas na fila de exemplo 1 e 4 pessoas na fila de exemplo 2, as 4 pessoas não vão ter que esperar essas 4 serem atendidas. O outro atendente, ele vai ir atendendo essa fila de exemplo 2 e se sobrar tempo, ele vai atender a fila de exemplo 1 se tiver ordenado dessa forma aqui. Tá? Aqui a gente tem algumas configurações, no caso de chamar fora de ordem, que permite que o seu atendente chame fora de ordem, tá? Tem 2 botões que ele vai poder chamar fora de ordem, manipular outras filas, que ele pode adicionar uma pessoa ou cancelar o agendamento de outras filas que não estão aqui, tá? Então, se você tiver mais filas e não tiver aqui, no caso, se eu tirar a fila aqui e ele tentar tirar uma pessoa da fila de exemplo 2, ele vai poder, porque o manipular outras filas vai estar ativo, tá? Prioridade primeiro permite que ele atenda sempre os de prioridade antes dos atendimentos normais, quando o tempo desse prioritário estourar. Tá? Então, o tempo máximo que a gente altera na configuração da fila, se passar daquele tempo, ele vai atender instantaneamente o cliente prioritário. Tá? E chamada automática, que é quando o cliente entra na fila, ele já vai chamar. Tá? Então, ele está atendendo uma pessoa naquela hora. Ele marca como atendido, já vai chamar a próxima pessoa. Tá? Descendo para os agendamentos, a gente pode adicionar todos os agendamentos que a gente quer que nosso atendente atenda. Tá? Então, reserva de mesa, consulta médica e vôlei.
tá? A gente tem algumas configurações específicas, tá? Se a gente ativar essa configuração de controlar seus horários, o atendente vai poder manipular a própria agenda, então nos agendamentos por atendente ele vai poder abrir e fechar horários, tá? Se tiver desativada, só o gestor vai poder controlar os horários desse atendente. Tem a configuração de controlar os seus agendamentos, então ele pode agendar, cancelar ou mudar as datas desses agendamentos, tá? Se tiver desativado, ele não vai poder fazer essas coisas. Ver agendamento dos outros. Se você quiser que ele veja agendamentos de outras pessoas, ok? Não pode agendar fora dos horários. No caso, ele não vai poder agendar fora dos horários do agendamento. Se ela estiver desativada, ele vai poder agendar em qualquer horário para aquele agendamento, tá? Ele pode selecionar o horário e também agendar o horário que já foi. Essa configuração permite que o seu atendente agende horários no passado. Então, por exemplo, você utilizou uma sala ontem e você quer criar um agendamento para poder entrar nas estatísticas da Flugo e você conseguir controlar no fim do mês, você pode ativar essa opção para o seu atendente fazer esses agendamentos que já passaram, tá? Então, agendar no dia anterior. Também tem a forma de visualização de horários vagos. Então, essa configuração altera a forma de visualização daqueles horários disponíveis que a gente criou na configuração de agendamento, tá? Então, os horários disponíveis por dia, que no caso você podia colocar 4 agendamentos por dia. Então, ele vai mostrar por ordem crescente, tá? Então, ele vai mostrar os 4 primeiros horários daquele agendamento, a ordem decrescente vai mostrar os 4 últimos, e os turnos intercalados vai pegar 2 de cada, né? No caso, vai intercalar esses turnos. Então, a gente cadastra aqui nosso atendente e a gente já pode acessar através desse login nosso painel de atendente com as permissões que a gente deu para esse atendente. Então, a gente já consegue entrar aqui, visualizar e a gente tem o nosso tutorial para como utilizar esse painel de atendente, tá, pessoal? Esse é o nosso vídeo de como criar um atendente. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar mensagem para o nosso suporte, que ele vai estar te auxiliando a como utilizar essa ferramenta, como cadastrar certinho, tá? Ou qualquer outra ferramenta da nossa plataforma, tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.